Boa tarde aos irmãos. É grande a satisfação estar aqui para falar mais uma vez com os irmãos. Que hoje, apesar do momento em que vivemos, realmente uma epidemia global que vem a afetar a todos nós, inclusive o ir e vir, temos que conversar justamente sobre toda esta situação, pela qual não devemos entristecer, pela qual não devemos ter medo, pela qual não devemos ter insegurança, não devemos justamente lamentar tudo isso. E por que não, meus irmãos? Jesus já havia nos explicado sobre tudo isso. Nada é oculto aos olhos de Deus. Deus sabe tudo sobre a nossa trajetória terrena e a história da humanidade. E Jesus nos alertou dessa situação. Jesus nos alertou lá em Mateus 24. O que Jesus nos disse lá em Mateus 24, meus irmãos? Que tudo isso é princípio das dores. Dê uma lida com cuidado em Mateus 24, meus irmãos. Princípio das dores. A sequência, a grande tribulação. Culminando com a volta do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Então é motivo de tristeza, de medo, de insegurança, de lamento? De maneira nenhuma, meus irmãos. Cristo nos ensinou e Cristo deixou bem claro quando estas coisas começarem a acontecer. Olhe para cima, levante a cabeça, regozijai, pois a vossa redenção está próxima. Então é um momento de muita alegria, é um momento de felicidade, meus irmãos. Cristo está à porta. Em cumprimento ao que está lá em Apocalipse 3:20 também, eis que estou à porta e bato. Amados, amadas, queridos, queridas, irmãos e irmãs, e todos aqueles que ainda não foram alcançados por Cristo também, que venhamos a entender a pregação de hoje, o sermão de hoje, e que possamos todos, neste momento, ter a certeza que está tudo sobre o controle de Deus. E se entendermos esta mensagem, meus irmãos, nos aproximaremos mais de Deus ainda hoje, para a honra e glória de Deus. Se eu fosse colocar um título para esse sermão de hoje, meus irmãos, qual título seria? Eu digo, seria o título que está lá em Gálatas 6:7, que diz: hoje dê um basta ao engano. Em Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis. E segue: de Deus não se zomba. Que venhamos a entender, meus irmãos, com muita convicção, justamente, que o Espírito Santo de Deus, neste momento, venha nos iluminar para este entendimento. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar aos nossos corações e às nossas mentes, para que possamos absorver o máximo do possível do que será falado hoje. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Antes mesmo de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus fale conosco esta tarde, esta noite, durante todo o dia, todos os dias que se seguem, dias difíceis, mas para a honra e glória de Deus, dia de alegria, dias de alegria, porque Cristo está muito próximo. Estamos muito próximos de vermos Cristo apontar nos céus, para nos levar às mansões celestiais. E aqueles que ainda não sentem essa alegria, eu os convido hoje para ouvir esse sermão, para a honra e glória de Deus. Oremos, meus irmãos. Amado e grandioso Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença para agradecer este momento, pela vida, pela saúde, pela oportunidade que teremos de abrir a Tua palavra para aprendermos um pouco mais, Senhor, de Ti. Esteja conosco, esteja com todos os que estão em casa, que terão a oportunidade de ouvir, aprender e aplicar a Tua palavra, Senhor. Seja tudo para a Tua honra e glória, meu Deus, que hoje possamos ouvir a Tua voz.
Tudo isso lhe pedimos e lhe agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu falo, meus irmãos, hoje, dê um basta ao engano. Porque dê um basta ao engano, meus irmãos. Cristo está às portas. Satanás vem enganando a humanidade desde o Éden. E muitos, infelizmente, meus irmãos, continuam sendo enganados. E eu digo para vocês, meus irmãos, com muita sinceridade, mesmo dentro das igrejas. Então precisamos entender o que Deus quer de cada um de nós, para que ninguém nos engane, meus irmãos. Para que ninguém nos engane. Então eu digo para os irmãos, e inicio desta forma o sermão de hoje. Embora seja importante congregarmos, a minha igreja e a sua igreja não te salvará. O seu pastor, o meu pastor, o seu líder religioso, o meu líder religioso, não me salvará. A doutrina da vossa igreja, a doutrina da minha igreja, não me salvará. É possível que alguns dos irmãos dizem, mas isso eu já sei. Mas é importante ressaltar, meus irmãos, é importantíssimo ressaltar. Eu já tive conhecimento de irmãos que eles ficam tão apegados ao pastor que falece o pastor, ele fala, eu não vou mais para a igreja. Meus irmãos, vamos entender o que Deus quer de cada um de nós. Vamos dar o nosso melhor para servir a Deus em espírito e em verdade, e não o homem, meus irmãos. Sigamos. Quem nos salvará? Vamos fazer a primeira leitura em 1 Timóteo 2, 3 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, 3 a 6. 1 Timóteo 2, 3 a 6. Vamos fazer essa leitura, meus irmãos. Justamente, quem nos salvará? Repito, 1 Timóteo 2, 3 a 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É justamente a admoestação e que venhamos a orar, inclusive pelos nossos governantes. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então é por meio de Jesus Cristo, através da misericórdia de Deus, é que os nossos pecados são perdoados. Alcançamos a graça e seguiremos juntos rumo às mansões celestiais. Então não há um outro homem, qualquer outro homem na terra pela qual possa interceder a Deus por nós, meus irmãos. Temos este entendimento. E para que todos venham a entender justamente o propósito de Deus, a palavra é muito precisa, que olha, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, meus irmãos. Não é exclusividade de alguns, é para todos, a mensagem é para todos. E o conhecimento da verdade é fundamental. Jesus diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que após esse sermão, meus irmãos, toda a reflexão pela qual será explanada nesta tarde, que os irmãos possam justamente conhecer a verdade e que esta verdade seja para a sua salvação, não para a sua condenação. A verdade, meus irmãos, uma vez conhecida, deve ser colocada em prática em nossas vidas. Apenas conhecer a palavra de Deus, eu conheço. Satanás conhece de uma capa a outra a palavra de Deus. Eu digo, aplica? Não. Então devemos conhecer e aplicar, meus irmãos. Neste momento trabalharemos justamente o conhecimento da palavra de Deus. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Fizemos a leitura então de 1 Timóteo 2, 3 a 6 e sabemos que a salvação é para todos, não há acepção de pessoas. Visto ser a vontade de Deus, está lá em Efésios 2, 8, pela qual Deus diz, mediante
o teu servo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Contudo, é um dom gratuito de Deus, não vem de vós. Vamos entender isso, meus irmãos, vamos entender que às vezes a gente pensa que vamos alcançar as mansões celestiais do nosso jeito. Quem conhece a minha conversão sabe, meus irmãos, que por muito tempo eu segui pensando assim, até que Deus cegou a morte e me mostrou a morte cega, pela qual eu fui advertido um dia antes do meu pecado. Então não é do nosso jeito, meus irmãos. A misericórdia de Deus me alcançou naquele momento. Eu pedi perdão a Deus pelo meu pecado e Ele aceitou este perdão. E Cristo está de braços abertos para perdoar você, meu irmão. Você, minha irmã. Não importa necessariamente qual é o seu pecado. A porta da graça está aberta e Cristo está de braços abertos para você. Entenda isso, meus irmãos. Veja que interessante, quando a gente fala, e a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos. Alguns equivocadamente dizem, agora pecado não se tem mais problema, porque a lei não se aplica mais, porque hoje somos salvos pela graça. De maneira nenhuma. É a lei efetivamente que aponta qual é o pecado. Ou seja, você vai pecar contra o quê? Se não houver lei? E diante desse questionamento, Paulo em Romanos 3,31 deixa bem claro. Uma vez que somos salvos pela graça, devemos ignorar a lei? Paulo responde, Romanos 3,31, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. É lindo estudar da palavra de Deus, meus irmãos. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Embora sejamos salvos pela graça, a lei é vigente, nunca deixou de ser. E nós vamos verificar no decorrer dos estudos, meus irmãos. Veja que interessante. Num dos sermões, eu cheguei a comentar sobre os bereanos, né? Eu fui até questionado, até por alguns colegas, alguns irmãos mesmo na igreja. Quem eram os bereanos, né? Justamente, os moradores de Berea. Onde é que está na palavra de Deus? Os moradores de Berea. Está lá em Atos 17, 11 a 12. Por que é referência para mim os bereanos, meus irmãos? Os bereanos não se deixavam enganar. O título do nosso sermão hoje, não é? Dê um basta ao engano. Os bereanos não se permitia enganar. Por que não, meus irmãos? Tudo que pregavam para eles buscavam na palavra de Deus. Na palavra de Deus, para saber se era verdadeiro ou se era conversa de homens. Percebe que lindo, meus irmãos? A palavra de Deus é assim, um pouco aqui, um pouco ali, e vem ali justamente a iluminação do Espírito Santo e te coloca num caminho reto, rumo às mansões celestiais. Não da forma que os homens querem, mas justamente da forma que Deus quer para a vida de cada um de nós. Os bereanos, meus irmãos, eles não só examinavam a palavra de Deus, como eles atendiam plenamente o que Cristo nos pediu lá em João 5,39. O que Cristo falou? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Percebe, meus irmãos, a importância e como Cristo deixa bem claro? Cristo, se a gente for fazer uma análise mais precisa, ele diz, examinais, para que não seja enganado. Não se deixe ser levado por homem, nem doutrina de homens, meus irmãos. Busquemos o que quer Deus para cada um de nós, o que manda a palavra de Deus. Cristo diz ainda, justamente porque alguns dizem, a lei não se aplica mais do Novo Testamento, em seguida somos salvos pela graça. Jesus falou em Mateus 5, 17 e 18, não vim revogar a lei, nem os profetas. Eu vim confirmar, eu vim para cumprir. Veja a precisão desta palavra, meu irmão. E qual a dúvida diante de uma precisa palavra?
É a palavra de Deus que fala aos nossos ouvidos nesta tarde, meus irmãos. Venhamos a entender a vontade de Deus, porque se entendermos esta vontade, eu não tenho dúvida que estaremos juntos nas mansões celestiais, assim que Cristo apontar nos céus, meus irmãos. Embora muitos terão essa oportunidade e não conhecerão a morte, serão transformados. Mesmo que venhamos ir embora hoje, meus irmãos, a morte venha nos visitar hoje, meus irmãos, teremos a certeza da vida eterna. E não teremos medo da morte. A morte não é de todo mal, meus irmãos. O mal é morrer sem Cristo, porque ali é morte eterna. Agora, aquele que está firme na verdade, aquele tem a plena convicção. Volto a dizer, Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por falar na verdade, meus irmãos, eu gostaria de fazer duas leituras aqui dos irmãos muito pontuais. Duas leituras. Veja lá. Em Malaquias, inclusive para aqueles que dizem que a lei não se atende mais. Malaquias 4:4. Entendamos que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Veja lá. O último livro do Antigo Testamento. E o último capítulo também. Vou lá em Malaquias 4:4 com os irmãos. Vamos lá. Antes de Mateus, o último livro do Novo Testamento. Vamos lá. Tem nada marcado aqui, a gente procura na hora mesmo, meus irmãos, inclusive correndo contra o tempo para não ficar muito extenso o sermonete, mas para honra e glória de Deus, vamos lá. Malaquias 4:4. Vejamos o que diz, meus irmãos. Malaquias 4:4. O último livro do Antigo Testamento. O que nos é cobrado por Deus neste último livro? Capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízo. Veja como Deus fala através do profeta Malaquias, meus irmãos, mas olha a precisão aqui, né? Moisés era servo de Malaquias? Não. Era meu servo? Era seu servo? Não. Servo de Deus. Olha como ele coloca. Olha como Deus fala conosco. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Veja que lindo, meus irmãos. Eu quero também falar para os irmãos sobre uma outra passagem que também trata da lei de Moisés, ou a lei dada a Moisés, justamente no Monte Horebe. E não é necessariamente a lei de Moisés, é a lei de Deus. Moisés foi instrumento para que esta lei chegasse a cada um de nós. Então vamos lá, meus irmãos. Uma outra leitura que eu gostaria de fazer com os irmãos será no último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, que também tem outro apontamento justamente da importância da lei para cada um de nós. E essa lei é eterna, meus irmãos. A importância da lei para cada um de nós. Mais um apontamento. Por sinal, eu digo para os irmãos, existem diversas outras passagens. É certo que a gente faz de forma muito sutil alguns apontamentos justamente para fazer um fechamento, mas diversas outras passagens que fundamentam a vigência da lei. Mas antes mesmo de fazer essa leitura no último livro, que é o Apocalipse do Novo Testamento, eu gostaria que os irmãos fizessem uma leitura brevemente aqui comigo em Mateus 24:13. Veja que lindo essa passagem, meus irmãos. Agora eu peço até uma atenção especial para que venha ter um entendimento pleno da vontade de Deus. Veja aqui. Mateus 24:13. O que diz? Jesus diz aqui, Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja a importância da palavra de Deus, meus irmãos. Aí eu digo para você, o que é perseverar? O que é perseverar? Vamos buscar na palavra de Deus, justamente no último livro
do Novo Testamento. Nós falamos do último livro do Antigo Testamento, que falava da lei de Moisés lá em Horebe, que Deus justamente deu a Moisés lá em Horebe, que é vigente até hoje e é eternamente. E agora nós vamos ler o último livro do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse, capítulo 14 e versículo 12. Veja lá, meus irmãos, 14, 12. Percebe que nós falamos sobre perseverança, meus irmãos. Quem perseverar até o fim, Jesus falou, será salvo. E Apocalipse 14, 12, na tradução em minha Bíblia diz, aquele que perseverar. Quem são os que perseveram? Os santos de Deus. Quem são os santos de Deus? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja aqui, meus irmãos, em Apocalipse, versículo 14 e 12, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quais são esses mandamentos, meus irmãos? Quais são esses mandamentos? Senão aqueles que foram justamente apresentados a Moisés no monte Horebe, pela qual Deus escreveu com seu próprio dedo. Veja, meus irmãos, que lindíssimo, ou seja, Deus inspirou homens santos para escrever a sua palavra, para que sirva justamente de norte, de orientação, do manual da vida, e esta vida é eterna para cada um de nós. E Deus iluminou os teus servos com este propósito. Contudo, tamanha a importância, toda a Bíblia tem a sua importância, mas tamanho a importância dos 10 mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo, meus irmãos. Onde é que está isso para os bereanos? Tá certo, tem que ser bereano mesmo. Está lá em Êxodo 31, 18. Justamente, Deus escreveu com seu próprio dedo. Está lá em Êxodo 31, 18. E eu gostaria, meus irmãos, justamente neste momento, muito rápido, fazer uma leitura com os irmãos de Êxodo 20. Por que eu faço questão de fazer essa leitura com os irmãos? Na minha juventude, meus irmãos, eu frequentei justamente por muitos anos uma outra denominação. Necessariamente não vou citar, não é o meu propósito, não é o propósito, tá? Eu sei que tem muita gente fiel lá também, que ainda vai enxergar a verdade. Tem pessoas fiéis em todas as denominações, mas ainda enxergarão a verdade e farão a vontade de Deus e não dos homens, meus irmãos. Então não há de se dizer justamente o tempo que eu estive e qual era essa denominação. Contudo, eu nunca vi nenhum dos irmãos fazerem a leitura dos 10 mandamentos na íntegra, nesta outra denominação. Por quê? Para não se dar o trabalho de ficar explicando. Porque se parar para explicar e explicar de forma errada, é para a sua própria condenação. Se parar para explicar e explicar conforme a vontade dos homens, é para a sua própria condenação. Então a palavra de Deus, meus irmãos, é para ser lida exatamente como está aqui. Veja que interessante os 10 mandamentos, meus irmãos. Veja que interessante os 10 mandamentos. A importância dos 10 mandamentos. Alguns ainda diz, mas Jesus revogou, porque Jesus falou, amará a Deus sobre todas as coisas e amará ao seu próximo como a ti mesmo. Outro equívoco. Por quê? Jesus, já mostrei aqui, em Mateus 5, 17 e 18, que Jesus diz, eu não vim revogar nem a lei, não vim revogar nem a lei e nem os profetas. Eu vim confirmar, eu vim cumprir. Vai lá, meus irmãos, Mateus 5, 17 a 18. Exatamente assim. E quando Cristo justamente falou, amará a Deus sobre todas as coisas, amará ao próximo como a si mesmo. Vamos fazer uma leitura cuidadosa e entender, meus irmãos, que Cristo resumiu os 10 mandamentos, ou seja, do 1º ao 4º mandamento. É uma relação direta com Deus. Vocês vão ver que tudo que nós tivermos que ler, do 1º ao 4º mandamento, relação direta com Deus. Do mandamento 5º ao 10º,
é uma relação entre Deus, homem e sociedade. Entende isso? Amará a Deus sobre todas as coisas, primeiro ao quarto. Do quinto ao décimo, amará o próximo como a ti mesmo. Façamos essa leitura, meus irmãos. Êxodo 20. Vamos começar no versículo 2. Ou no primeiro, não tem problema, vamos lá. Vamos, então, Êxodo 2, do versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Alguns dizem, mas só serve para eles que saíram de lá. Meus irmãos, a humanidade estava se formando naquele momento, né? Houve todo um desenvolvimento, assim como Deus falou, né? Ide por todo mundo, não. Assim como Deus falou, crescer e multiplicar e encher a terra. Então somos parte desta geração que não tenho dúvida nenhuma disso. É assim. Voltemos então, meus irmãos. Vamos ter foco na leitura. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E esses deuses aqui minúsculo, porque Deus só existe um, o nosso Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí Deus diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece. Quando aborrecemos a Deus, meus irmãos? Quando não obedecemos a sua palavra. Versículo 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui é o quarto mandamento, justamente como eu disse, do primeiro ao quarto, uma relação direta com Deus, meus irmãos. Quarto mandamento, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Hoje a grande maioria, meus irmãos, guarda o domingo, pela qual foi mudança de homens, tradição de homens que fez esta mudança equivocadamente e não era, nunca foi da vontade de Deus, meus irmãos. Após a criação é que Deus determinou o sábado, nomeou inclusive o sábado. O domingo foi nomeado pelo homem, porque a palavra de Deus diz o primeiro dia da semana. Sábado não diz, efetivamente sábado, porque Deus nomeou. Domingo, o primeiro dia da semana. Você não encontra domingo na Bíblia. O primeiro dia da semana que você vai encontrar. Então vamos lá, meus irmãos, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Embora Deus não se cansa, meus irmãos, descansou, justamente para nos dar o exemplo. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então veja, meus irmãos, o sábado não é um dia comum. As pessoas dizem, qualquer dia é dia. Não, sábado é especial, reservado por Deus. Tanto é que ele abençoou e santificou o dia de sábado. Você tem feito parte desta bênção ao guardar o sábado do Senhor, meus irmãos? Uma grande reflexão para cada um de nós, para iniciarmos hoje a fazer a vontade de Deus, não de homens.
não de homens. Agora eu digo, meus irmãos, já lemos do 1º ao 4º mandamento, do 5º ao 10º, uma relação entre Deus, homem e sociedade. 5º mandamento, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Percebe, meus irmãos? Fizemos a leitura na íntegra dos 10 mandamentos. Meus irmãos, quando servimos a Deus em espírito e em verdade, não tem nada aqui difícil de se cumprir, meus irmãos, mas precisamos sim buscar poder dos céus. Nós, como seres humanos, somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis. Mas a misericórdia de Deus nos alcança e nos transforma. E o pecado se afasta de nós. Para a honra e glória de Deus. E não tem nada difícil aqui a ser atendido, meus irmãos. Desde que venhamos a entender a vontade de Deus para cada um de nós, meus irmãos. Façamos mais uma leitura, meus irmãos. Ezequiel 20. Gostaria de fazer essa leitura com os irmãos e já finalizo. Ezequiel 20. Vamos lá. Ezequiel capítulo 20, versículo 19 e 20. Veja como Deus fala conosco de forma lindíssima, meus irmãos. Deixa eu só ver a posição aqui, que também não marquei. Veja como Deus fala conosco de forma lindíssima, meus irmãos. E assim que Deus quer, e Deus justamente busca o melhor para cada um de nós, e nós precisamos entender que não devemos seguir homem, nem obedecer homens, e sim fazer a vontade de Deus. Está aqui, meus irmãos. Ezequiel 20, 19 e 20. Deus falando mediante o profeta Ezequiel. E santificai os meus sábados, prestem muita atenção nisso. É Deus falando, os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Veja aqui, meus irmãos, está acabando inclusive o espaço, eu espero que dê tempo da gente concluir, tá? Os meus sábados servirá de sinal, meus irmãos. Pregou-se a vida inteira sobre o decreto dominical, meus irmãos. Justamente será uma imposição por lei. Isso não demora a acontecer. Entenda tudo isso, meus irmãos, porque Deus falou aqui, esse é o meu sinal. Os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E para finalizar, meus irmãos, que eu entendo que nós não teremos mais tempo, que está acabando o meu espaço aqui de armazenamento. Vamos lá, João 10:16, para finalizar, meus irmãos, e para a honra e glória de Deus. Embora eu sei que todas as denominações têm irmãos fiéis, mas entenderão a verdade ainda e colocarão em prática, porque ouvirão a voz de Deus agora. Em todo o sermão ouviu a voz de Deus, na finalização também ouvirá. João 10:16, meus irmãos, o que diz João 10:16? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amados, veja o quanto Deus é maravilhoso com cada um de nós. Deus quer que todos nós venhamos a nos salvar. Mas venhamos, contudo, meus irmãos, para ter a certeza da vida eterna, obedecer a Deus e não aos homens. E Deus deixa bem claro,
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas ouvirão a minha voz e me seguirão, obedecendo à vontade do meu Pai. Seja tudo para a honra e glória de Deus, meus irmãos. Foi uma satisfação ter falado com os irmãos. Que esta tarde foi uma tarde muito reflexiva. Veja com cuidado este sermão, busque todas as passagens bíblicas, seja um bereano, meus irmãos, e tenha a certeza da vida eterna. Que Deus abençoe a cada um de vocês e proteja, e não há mal que venha afetar os escolhidos de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.